Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Boa noite, seja bem-vindo ao TVU Jornal nesta quarta-feira, 22 de março, dia da água. A gente tem uma pergunta: o que você tem feito para que ela não acabe? Está utilizando de maneira consciente? Daqui a pouco a gente fala disso, porque agora você confere os destaques de hoje do TVU Jornal. Já pensou em ter um guarda-roupa cheio de opções fora de casa? Aqui em Votuporanga, uma empreendedora trouxe essa ideia diferente, já é comum fora do país, é o Clube de Roupas. Eric, que está representando Votuporanga nos Jogos Parapan-Americanos, já foi ouro e prata na competição que reúne diversos países. E você, quando fez os seus últimos exames de rotina, sabe como está o colesterol? A maioria dos brasileiros não fazem nem ideia e é importante saber como ele está. Você vai saber por quê agora. Abrimos o TVU Jornal falando da crise que a Santa Casa de Votuporanga enfrenta já há algum tempo. Ontem, o provedor Luiz Fernando Lievana comentou do atraso de um pagamento por parte do governo estadual daquele programa Santas Casas Sustentáveis. Esse atraso seria referente ao fim do ano passado. Nós tentamos contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Saúde, que até o momento não nos retornou sobre essa questão. A gente vai continuar acompanhando esse caso e informar as novidades para você assim que tivermos. E a gente gosta de trazer aqui sempre para você boas ideias. Claro, principalmente aquelas que ajudam a economizar uma graninha. Hoje o papo é com as mulheres, você vai entender por quê. É porque em tempos de crise, os brechós têm sido uma opção bem bacana. Lá tem roupas com preços acessíveis e que podem ser usadas tranquilamente. Agora, para ajudar ainda mais, aqui em Votuporanga, a gente descobriu uma ideia que tem dado certo em São Paulo e também em outros países. É o Clube de Roupas. As imagens são de Dante Parra. Já imaginou ter uma extensão do seu guarda-roupa fora de casa? Isso é possível aqui nesse brechó que tem o Clube de Roupas. A cliente vem, paga R$ 130 e pode escolher qualquer peça, são muitas opções. Além dela nunca repetir o look, ela consegue aí economizar e ainda seguir na ideia do consumo sustentável. O pacote de 10 dias, a cliente vai me pagar um valor fixo de R$ 130. E aí ela pode estar utilizando quantas peças ela quiser da nossa loja, desde que sejam peças do clube. Porque eu tenho peças aqui, tanto do brechó quanto peças do clube. Mas a maioria das peças estão adeptas ao clube. Yasmin curtiu essa ideia. Ela precisa sempre variar nas roupas por conta do trabalho. E viu aqui uma forma de reunir duas coisas em um só lugar. Espaço para guardar roupa e ainda variedade. Ajuda muito nessa diversidade, a gente consegue manter um ritmo diferente, sem repetir roupas, né, usando looks legais. Também na vida social, né, de festas, às vezes a gente gasta um dinheirão numa roupa para uma festa e depois a gente vai usar daqui anos, porque não vai repetir a roupa, porque senão fica chato, aquela coisa, né, que a gente segue sempre. E tudo isso começou quando a Jéssica precisou virar o jogo. Sabe aquela história de tirar o S da crise? Pois é. Eu tive uma filha, eu tive depressão pós-parto, então eu fiquei um bom período afastado da empresa. Além de você ficar afastado da empresa, você acaba se afastando um pouco dos seus clientes. Quando você volta, não é mais a mesma coisa. E com esse período de crise, é quase que impossível um patrão esperar você 2 anos para voltar para o trabalho, né? Na hora que você volta, já tem outra pessoa te substituindo. E aí eu tive que dar uma reviravolta, eu tive que inventar alguma coisa para poder me virar, para poder continuar tendo o padrão de vida que eu tinha. Se reinventar e estar de olho no mercado tornaram atitudes essenciais para quem quer passar longe de ficar para trás na concorrência. A oportunidade que a crise nos traz é porque nós paramos para pensar e nós refazemos os planos da nossa vida, do que a gente quer dali para frente. E encantar o cliente para manter a porta aberta é um desafio, só que foi superado aqui e fez a diferença para as clientes. Com certeza, olha, aquela ali tem um closet gigantesco, né? É um patrocinador, não é possível. Bem interessante essa ideia, né? E também a maneira que os brasileiros têm de se reinventar.
Lá no brechó vai ter um bazar no sábado com blogueiras de moda e serão vendidas aí peças com valores que cabem no seu bolso, já que a ideia é incentivar o consumo sustentável. E ainda falando sobre consumo consciente, o Procon está fazendo um trabalho aqui em Votuporanga com os educadores. O objetivo é que eles levem esse conhecimento para a sala de aula e as crianças multipliquem a ideia do saber consumir. As ações levam as pessoas a evitar o consumismo e agir com responsabilidade individual e ambiental. É aquele trabalho de formar consumidores conscientes, né? Aqui na cidade serão desenvolvidos trabalhos de sensibilização e capacitação dos professores. Uma ideia bem interessante, ainda mais nos dias de hoje, onde todo mundo é incentivado a sempre ter mais, sem às vezes até mesmo precisar, né? E agora a gente vai para a região. Ontem nós falamos da situação da Santa Casa de Votuporanga, abrimos o jornal falando disso hoje novamente, porque a parte financeira lá está complicada e na região não é diferente. O hospital em Rio Preto entrou em greve porque os médicos estão sem receber. Os detalhes quem tem aí na E. Rodrigues, no Região em 1 Minuto. Olá, boa noite, Wender. O Hospital Ielar, um dos hospitais que oferecem atendimento pelo SUS em Rio Preto, está sem atendimento porque os médicos entraram em greve. Os pacientes foram surpreendidos por essa notícia na manhã de hoje. A situação está complicada para quem depende de atendimento do serviço público. Os 40 médicos do Ielar decidiram cruzar os braços porque estão com salários atrasados desde janeiro. O hospital não está recebendo da prefeitura a verba mensal de R$1 milhão, por causa da lei que proíbe repasses a entidades e instituições que tenham contas julgadas irregulares nos 8 anos anteriores, como é o caso do Ielar. Sem esse dinheiro, a direção do hospital alega que não consegue pagar os funcionários e nem os fornecedores. Um motorista atropelou um cavalo na manhã de hoje na rodovia Euclides da Cunha, próximo a Tanabi. Ele teve apenas ferimentos leves e o animal morreu na hora. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o cavalo estava solto no meio da pista e o motorista não conseguiu frear ao ver o animal. A frente do carro ficou destruída com o impacto da batida. O motorista foi encaminhado para a Santa Casa de Tanabi. 2 homens foram flagrados por agentes penitenciários tentando jogar celulares dentro da penitenciária de Valparaíso. Os agentes precisaram atirar contra os suspeitos e, de acordo com a polícia, os agentes viram os homens em um canavial próximo à penitenciária e gritaram para que eles se afastassem. Como eles não obedeceram, os agentes atiraram contra a dupla, que conseguiu fugir, deixando os aparelhos no local. Ainda segundo a polícia, além de 5 celulares, eles estavam com um carregador, 13 baterias, 4 chips, um fone de ouvido e uma tela para celular. Os suspeitos ainda não foram encontrados e todos os materiais foram apreendidos pela polícia. Essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Daqui a pouco eu volto. Até daqui a pouco, Inaí. E a polícia aqui de Votuporanga segue atrás de pistas de quem pode ter matado um homem de 29 anos hoje de madrugada. O crime aconteceu no bairro Estação, na casa da vítima. De acordo com a polícia, alguém invadiu a casa dele e efetuou os disparos enquanto ele dormia. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque hoje é dia da água. É aquela data escolhida para a gente parar e refletir o que a gente tem feito para evitar que esse recurso acabe. Diferente do que ouvimos no passado, a água é um recurso finito e para que não acabe, consequentemente, a humanidade deixe de existir, cada um de nós, sem exceção, tem que fazer a nossa parte. A água que chega em casa conta com a ajuda e a consciência de cada pessoa. Se hoje ela está ali, é porque tem quem se preocupou em cuidar do meio ambiente e fazer o consumo consciente desse recurso natural que pode acabar. Aqui o exemplo vem do campo. São os produtores rurais preocupados com a água que chega aí para você. Eles fazem parte do programa Vida ao Marinheirinho, que transformou a vida desse lugar. Mas para que essa força do campo não fique perdida aqui na cidade, a gente também tem que colaborar. É aquela ideia de cada um fazer a sua parte. Fechar a torneira quando ela está pingando, ficar o menor tempo possível debaixo do chuveiro, ou mesmo não desperdiçar água quando está lavando o carro, deixar a mangueira lá, jogando fora esse recurso natural. São os pequenos gestos que ajudam a manter cheios os rios. Cada minuto a menos no chuveiro pode evitar o desperdício de 23 litros de água. O pingo da torneira pode desperdiçar 2.000 litros por mês. Ao lavar o carro, use balde e esponja no lugar da mangueira. Se utilizar apenas 6 baldes, a economia chegará a 150 litros por lavagem. E não adianta jogar a culpa no outro não, viu? A responsabilidade é de todos. E ainda falando sobre água, de acordo com os índices de qualidade das águas superficiais do estado de São Paulo,
divulgados pela CETESB atualmente, a cidade está entre os 3 melhores índices do estado de São Paulo, ficando atrás apenas de Guarulhos e Mairiporã. No ano passado, a Saev Ambiental ainda teve uma média de perda de 23%, bem menor aí do que a média nacional, que é de 36%. E o programa Novo Mais Educação, criado pelo Ministério da Educação, será implantado nas escolas municipais de ensino fundamental aqui de Votuporanga. Por isso, a Secretaria Municipal da Educação abriu uma chamada pública para a seleção de voluntários que vão atuar como mediadores e facilitadores de aprendizagem nas áreas de língua portuguesa e matemática, ou capoeira, leitura, danças, canto coral, pintura, xadrez tradicional e futebol. Interessados têm até sexta-feira para se candidatar às vagas. Esse projeto tem como objetivo melhorar a aprendizagem por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes. E como anda a sua saúde? Esse é o nosso assunto do próximo bloco. Uma pesquisa revelou que a maioria dos brasileiros não sabe a atual taxa de colesterol. Daqui a pouco a gente fala melhor disso. E ainda nessa edição tem esporte. A gente já volta. Agora o assunto é reajuste dos servidores municipais. Hoje teve reunião na Câmara de Vereadores, onde ficou definido que o cartão alimentação vai passar para R$ 250. Já sobre o reajuste no salário, o valor apresentado pela Prefeitura é de 4,69%. O projeto de lei que reajusta o salário aí da categoria será votado em sessão extraordinária, que está marcada para sexta-feira, 5h30 da tarde, na Câmara. Todo mundo pode participar, viu? E hoje foi bem típico do outono. Temperaturas baixas de manhã, depois esquentou. A mínima foi de 18 graus e agora há pouco estava em torno de 30. Para você ficar preparado para amanhã, a gente vai ver como fica o tempo na meteorologia. No início da tarde de hoje, a umidade relativa do ar foi em torno de 50%, mas a gente continua aí com alerta para manter o corpo hidratado, porque nessa época, como a gente falou ontem, a qualidade do ar fica bem baixa. Na capital, o dia deve ser de sol, com muitas nuvens à tarde e à noite a nebulosidade diminui. A mínima prevista por lá é de 15 graus e a máxima de 28 graus. Em Rio Preto, os termômetros devem variar entre 20 e 31 graus. O dia possivelmente será de sol com aumento de nuvens pela manhã e previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Aqui em Votuporanga, a chance de chuva é de 75%. Amanhã deve ser de sol com aumento de nuvens e deve chover à tarde e à noite. A mínima prevista é de 19 e a máxima de 33 graus. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã! E você, quando fez o seu último exame de rotina? Ficou com uma dúvida, né? Mas você não está sozinho. Uma pesquisa que acaba de ser divulgada mostra que a maioria dos brasileiros não sabe a atual taxa de colesterol. O levantamento também aponta que, apesar de se preocupar com o colesterol alto, a gente continua não se preocupando tanto assim com a saúde. Aos 42 anos, André já teve 2 infartos. O primeiro foi aos 28 e o segundo 10 anos depois. A causa foi colesterol alto. Hoje, ele conta que mudou totalmente os hábitos para controlar o colesterol. Muita fruta, muita legumes, muita verdura, diminuição na carne vermelha, em óleos, sal, eu quase não uso sal. O colesterol alto de André é causado por uma doença genética, a hipercol familiar. Atualmente, a doença atinge 800 mil brasileiros, mas André só descobriu tudo isso depois do primeiro infarto. Para ele, falta informação. Uma pesquisa inédita feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia confirma que muitos brasileiros ainda sabem pouco sobre colesterol. O levantamento feito com 850 pessoas das 5 regiões do Brasil mostrou que apenas 15% sabem a própria taxa de LDL, o colesterol ruim. O estudo ainda mostra que 65% dos entrevistados só realizaram exames de colesterol depois de adultos e 11% nunca mediram o colesterol na vida. Esses dados preocupam os órgãos de saúde, já que as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, quase 350 mil brasileiros morreram no ano passado por causa do problema. Se nós reduzirmos o colesterol da população que tem o colesterol alto, nós vamos reduzir a mortalidade por doença cardiovascular.
Isso seria muito importante. E quanto mais precocemente você faz o diagnóstico, maior vai ser o benefício do tratamento. É bom a gente ficar de olho e cuidar da saúde, né? Lembrando que os exames e mesmo a consulta você consegue fazer pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, caso não tenha convênio. É só ir lá na unidade de saúde aí do seu bairro e marcar a consulta. Tem algumas unidades que tem aquele horário do trabalhador, que é justamente para quem não tem disponibilidade durante o dia. Não deixe de se cuidar. Agora vamos falar da mudança aí na Previdência Social, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência foi criada com assinaturas de 61 parlamentares. Ela terá a missão de analisar os números do setor, identificar casos de fraude e sonegações, além de rebater a tese de que o setor é deficitário. Ontem, o presidente Michel Temer anunciou uma medida que dividiu opiniões. Ele retirou da reforma os servidores públicos estaduais e municipais. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que a mudança diminuirá a pressão e facilitará a aprovação da proposta de emenda à Constituição que altera as regras do sistema previdenciário. Os professores estavam prometendo uma nova greve aí por conta dessas mudanças. E a seguir vamos falar dos Jogos Pan-Americanos. Tem votuporanguense que está representando a nossa cidade e a região e já levou algumas medalhas, tanto de ouro quanto de prata. É no próximo bloco. E mais um acidente grave foi registrado agora há pouco aqui em Votuporanga. Uma idosa foi atingida violentamente por um carro no cruzamento das ruas Bahia e Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve traumatismo craniano e foi encaminhada em estado gravíssimo para a Santa Casa de Votuporanga, onde está sendo atendida. Vamos mudar de assunto. Os Jogos Pan-Americanos seguem até sábado lá em São Paulo. E Votuporanga tem um representante, viu? É o Eric Souza Bailon de Oliveira, da equipe de natação. Mais de 800 atletas participam dessa competição. Eles têm aí entre 13 e 21 anos de idade e representam 20 países. O Brasil tem a maior delegação, com 172 atletas. 3 deles estiveram nos Jogos do Rio, em 2016. Entre eles, Duda, medalhista de bronze no vôlei sentado. As disputas são no Centro de Treinamento Paralímpico. Sim, o centro de treinamento ele foi pensado aí como um misto de centro de treinamento, mas que seja apropriado para receber competições. Clima de jogos mesmo, sentindo que é jogos de nível continental, né? Então isso tudo mostra que esses jovens atletas vão ter experiência que precisam para chegar numa grande competição depois e fazer bons resultados. A cerimônia de abertura foi realizada ontem à noite no Anhembi. O evento teve muito batuque. E teve ainda a presença de atletas ilustres, como o campeão Daniel Dias. Não busque conquistar medalhas, busque fazer o seu melhor. A medalha será uma consequência. Os Jogos Pan-Americanos vão até sábado e reúnem mais de 800 jovens, com idade entre 13 e 21 anos, de 19 países. O Eric Oliveira, nós já mostramos aqui no TV O Jornal várias vezes, ele já teve algumas vitórias lá nos Jogos Pan-Americanos. Hoje ele conseguiu ouro nos 100 metros livre, ontem ele ficou em 4º lugar nos 100 metros borboleta e também ganhou medalha de prata nos 100 metros livres freestyle. Amanhã ele tem a chance nos 50 metros livre e na sexta nos 400. A gente continua aqui na torcida. E o esporte continua sendo a pauta do TV O Jornal, só que agora no Futeblog. E aí, galera do Futeblog, tudo tranquilo? Hoje mais uma super quarta-feira de futebol. A gente começa falando do Clube Atlético Votuporanguense. O CAV vai até Batatais enfrentar o time da casa às 8 horas no estádio Oswaldo Scatena. Para esse jogo, o Gilbertão tem algumas mudanças, né? Deve escalar o Cavalo e o Miracema na frente. E na lateral esquerda tem aí
a confirmação do Felipe Gregory, que vai jogar ali improvisado. O CAV precisa desesperadamente aí da vitória para sair dessa incômoda zona de rebaixamento, né? A diretoria, inclusive, faz algumas contas aí de umas 4 vitórias dos jogos em casa, né, para fugir de vez do rebaixamento. A gente sabe que é difícil, mas a gente tem que torcer. Vamos torcer para que o CAV traga pelo menos um ponto lá de Batatais. Agora a gente fala de Campeonato Paulista, o Paulistão. O Santos vai até Sorocaba às 7h30 da noite enfrentar a equipe do São Bento. Não jogam Ricardo Oliveira e Copete. As equipes maiores, as equipes grandes aí classificadas, poupando os seus jogadores. O São Paulo vai até Ribeirão Preto enfrentar a equipe do Botafogo, também com vários desfalques, por conta até das eliminatórias, né, que são os casos aí do Copete e do Prato, por exemplo. Então, ao todo, são 7 desfalques, né? Equipe mista para o São Paulo, que trouxe, fechou a contratação do lateral Edmar, que vem do Cruzeiro. Esse vem para compor elenco. Outra equipe que vai ter equipe reserva hoje é o Palmeiras. Palmeiras recebe às 8h30 no Allianz Parque a equipe do Mirassol. E para esse jogo, Eduardo Batista, que tem um elenco muito grande, vai usar vários de seus jogadores, inclusive Dudu, né, na seleção brasileira, deve desfalcar também o Palmeiras. Já o Corinthians entra em campo apenas amanhã, vai jogar às 5 da tarde na Arena Corinthians contra o Red Bull. Para esse jogo, o Corinthians não vai ter Marlone que foi colocado numa negociação junto com o atacante Cleiton do Atlético Mineiro. Esses jogadores foram trocados, ficam por empréstimo até o final da temporada. Não é novidade para ninguém que o Corinthians busca aí um atacante para resolver o problema do ataque na equipe. Então, dessa forma, o time misto tem ao todo aí coisa de 9 desfalques para o jogo de amanhã contra o Red Bull. E aí o Carille tenta montar aí esse quebra-cabeça para esse jogo em casa, nesse horário diferente. Lembrando que amanhã tem seleção brasileira, então amanhã também tem Futeblog. Hoje a gente fica por aqui. Até amanhã, um grande abraço para você. Tchau, tchau. A gente fica por aqui. Amanhã, 8h15 da manhã, você confere as primeiras notícias do dia no Jornal da Manhã Unifev. Tenha uma ótima noite, um bom descanso e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.